Então, vamos lá, abordando a pergunta 3.2 e também estendendo ela um pouco. Então, a pergunta 3.2, ela diz o seguinte, quantos dos elementos mais abundantes encontrados nos cristais de rocha, ou rochas cristalinas, digamos assim, podem ser encontrados na tabela 3.1, ou seja, podem ser encontrados entre os elementos mais abundantes encontrados dissolvidos no oceano, tá? Então, se a gente compara as duas tabelas, a gente vê que o silicone está ausente, que é o mais abundante na crosta, nos cristais de rocha. O alumínio também está ausente, o ferro está ausente, e a gente começa no cálcio. O cálcio está presente, mas não na mesma proporção, ele é muito mais abundante no cristal de rocha do que no oceano. O sódio, que é bem menos abundante nos cristais de rocha da crosta, ele está no oceano em maior abundância do que o cálcio, tá? E, isso, o potássio também está presente, o magnésio e só, tá? Então, primeiro, estendendo aí a pergunta 3.1, por que que nem todos os elementos abundantes na crosta estão presentes no oceano? E, e por que essas diferenças nas concentrações relativas? Quer dizer, não necessariamente o mais abundante da crosta vai ser o mais abundante do oceano. Então, por quê? Bom, primeiro a gente tem que considerar como é que esses sais, como é que esses íons, digamos assim, como é que esses elementos chegam até o oceano. Então, o que acontece é que dentro do ciclo hidrológico, né, a água que evapora sobre continente e oceano, uma parte dela vem a chover em cima dos continentes, e aí uma parte dessa chuva escoa pelos rios, principalmente, e deságua, é levada até os oceanos. Então, acontecem alguns processos de interação entre a água e a crosta durante o seu transcurso pelos rios. Uma é a erosão mecânica, digamos assim, que é você remover particulado, você remove pequenos pedaços de rocha que entram misturados na água no que a gente chama de sedimento. E esses sedimentos são levados até o oceano e aí formam muitas vezes até plumas, né? Não só esses sedimentos, mas também muitas vezes sedimentos orgânicos. Formam plumas e acabam se depositando no fundo do oceano com o tempo. Porém, tem mais um outro processo que se chama erosão química, que é a água passar pelo cristal de rocha e dissolver pequenas quantidades dele, tá? E aí, então, quer dizer que esses íons todos que chegam que estão presentes no oceano, eles também estão presentes na água dos rios. Então, alguém poderia perguntar por que, então, que se a fonte de sal, de sais, de elementos dissolvidos do oceano são justamente os rios, por que que os oceanos são mais salgados do que os rios? A questão é a acumulação. Os rios carregam uma pequena quantidade desses elementos, mas esses elementos não voltam para a crosta no ciclo hidrológico, só quem volta é a água. Então, enquanto a água líquida chega carregada com uma pequena quantidade de íons dissolvidos no oceano, no outro ramo do ciclo hidrológico, quando ela vai retornar pelo continente por meio da evaporação e transporte na atmosfera, ela não carrega nada dos íons que ela trouxe. Então, eles vão sempre sendo depositados. E o processo de remoção é na escala de tempo geológica, mais lento ainda, muito mais lento. Então a gente acaba tendo aí um reservatório desses íons presentes na água do mar. Agora, o que acontece? Por que a abundância não é proporcional? Porque o que importa não é apenas a abundância na rocha, mas a capacidade da água de dissolver esses íons. Porque o processo de dissolução, ele envolve ruptura de ligações covalentes. E a água não é igualmente capaz de romper diferentes ligações covalentes entre diferentes elementos. Então, basicamente, essa diferença em presença e abundância se deve a diferentes solubilidades desses elementos em água.